Eu quero te contar como eu fiz para destravar o inglês no ambiente corporativo. Então, assim, quando eu entrei no trabalho, já vou te dar um pouco de contexto, mas basicamente eu sabia o inglês, mas eu morria de medo de falar em uma reunião. Eu tinha muito medo de conversar, eu tinha muito medo de mandar e-mail, eu tinha muito medo. Eu até aceitava coisas que eu não queria aceitar, porque eu tinha medo de falar e medo de errar. Tá? Então, trazendo um pouco de contexto, eu comecei trabalhando numa multinacional em 2021 e a minha área era Latam, então eu falava mais português e espanhol, só que eu comecei a mexer numa ferramenta e aí surgiu a necessidade de eu começar a falar inglês, até que no ano de 2024 eu tive que fazer uma migração de dados bem grande e a equipe, o suporte, né, era da Alemanha e eles só falavam inglês, também falavam alemão, né, mas eu só sei falar Ich trinke Milch, que é tipo, eu bebo leite em alemão, né? Mas tudo bem. E aí, qual que é o ponto principal? Que eu comecei a entender qual era o meu medo. E assim, existe um medo real, que é aquele medo que a gente tem porque a gente não tem o conhecimento pra explicar o que a gente quer e tudo mais, pra gente se posicionar. E também o medo das caraminholas que a gente cria na nossa cabeça, certo? Então, eu tentei atacar esses dois medos, esse medo real e o medo que era a minha cabeça tentando me sabotar, os dois de uma vez só, entendeu? Então, assim, a primeira coisa, falando sobre estudo em inglês. Eu tive inglês na escola, eu nunca fiz aula particular de inglês. Eu tinha inglês como matéria, tipo português, matemática, gramática, eu tinha inglês. E eu sempre gostei de ouvir música em inglês, eu sempre gostei de assistir filme em inglês, eu sempre gostei de assistir série em inglês, eu sempre faço tudo legendado. Então, de uma forma ou outra, nosso cérebro acaba acostumando com o idioma, então eu tinha uma facilidade mais ou menos em entender as coisas. Não é que, tipo assim, nossa, eu sou fluente, não é isso. Mas eu conseguia entender, só que eu não conseguia falar em reunião. Esse era o meu ponto, eu ficava travada. E aí eu comecei a perceber que assim, eu tinha um conhecimento, como eu falei pra vocês, eu estudei, né? Mas eu não conseguia falar. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer quando eu sabia que eu ia entrar numa reunião em inglês, que eu precisava apresentar alguma coisa, que eu precisava, sei lá, receber alguma informação específica, ou que eu precisava falar alguma coisa, passar alguma mensagem, nem pra falar, tipo, oi, aqui, equipe, tá tudo bem, a gente não tem nenhuma atualização. O que eu fazia? Eu sempre pegava um caderno e anotava mais ou menos o que eu precisava falar e as principais palavras que eu precisaria falar nessa reunião. E aí existe um ponto que é assim, ó. Eu sempre usei as palavras que eu mais conhecia. Então, assim, eu nunca tentei usar aquelas palavras mais rebuscadas e tudo mais. Então, esse era o primeiro ponto. Quando eu comecei a realmente falar nas reuniões, eu sempre falava: olha, gente, eu não pratico inglês muitos dias. Então, se eu tiver qualquer erro de inglês, eu peço por gentileza que vocês me avisem. E se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, por favor, peçam para eu repetir, eu vou tentar explicar de alguma outra forma. Então, eu entrava na reunião com um caderno com as minhas anotações principais, eu já entrava com o Google Tradutor pronto, porque assim, e também tem outra dica, eu sempre ensaiava a reunião sozinha. Nossa, Giovana, você fala sozinha? Sim, inclusive eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo, porque pra mim é a melhor forma de eu me preparar pra qualquer tipo de apresentação, abrir o espelho, abrir a câmera do celular e começar a falar sozinha. É uma forma de eu me sentir muito mais confiante, porque eu já treino mais ou menos ali quais são as principais palavras que eu vou usar. E é uma forma também de eu me sentir mais confiante, porque assim, se eu entro na reunião, pensa comigo, imagina que você vai entrar na reunião e te deu branco, o que você vai fazer? Você não sabe o que fazer. Mas se você já vai mais ou menos com um caderno, com as primeiras principais coisas que você vai falar, já tá com o Google Tradutor aberto, qualquer coisa tá na manga ali, e você também já ensaiou previamente, é muito mais fácil, tudo bem? E aí, esse era o medo que eu sentia que era um medo real, de falta de preparo técnico para a comunicação. E isso foi diminuindo com o tempo, porque assim, à medida com que a gente vai falando mais, a gente vai melhorando, e isso é com qualquer coisa, não só com o inglês. Ah, isso que eu tô falando pra vocês, eu tô falando sobre inglês, mas aconteceu exatamente a mesma coisa com o espanhol, tá? Só que o espanhol dá pra gente dar um portunhol, né? Mas no inglês não tem como. E agora, falando sobre o outro medo que eu tinha, que é esse medo que era só a minha cabeça tentando me sabotar. Qual é a principal coisa que eu penso hoje quando eu vou entrar numa reunião, por exemplo, com aquele suporte que eu te falei que é da Alemanha, que a gente tem contato praticamente semanal? Qual é a principal coisa que eu penso quando eu começo a ficar com medo e começo a me auto-sabotar? Vamos imaginar que tem uma reunião, que é uma reunião que pra mim hoje acontece com uma frequência muito grande. Eu, brasileira, falando esse lindíssimo português médio, e um alemão que só fala inglês comigo, né? Já falei que ele fala alemão, mas eu não sei falar alemão. Eu estou me desafiando a entrar na zona de conforto dele. É óbvio que eu vou errar. E aí, no começo, até contando um pouco mais sobre a minha relação com essa pessoa em específico, eu falava: olha, eu tô aprendendo agora o inglês, pode ser que existam coisas que eu vou falar errado, tudo mais.
E aí, depois de 1, 2 anos que a gente já conversava de forma semanal, ele me contou uma coisa, ele falou assim: "Nossa, a minha esposa é chilena e eu tô tentando aprender espanhol. Você se importa se eu fazer a reunião em espanhol?" E pra mim foi uma bênção divina, porque espanhol é muito mais fácil. Só que assim, pensa numa pessoa que se arrependeu. Eu imagino um alemão falando em espanhol. Eu prefiro ele falando inglês. Mas beleza. Por que eu tô te falando isso? As pessoas de fora, as pessoas que não são brasileiras, né? Elas não esperam que você tenha um inglês assim espetacular. Ela espera que você consiga se comunicar, principalmente se você é uma pessoa que está entrando agora no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, comecei a falar inglês como estagiária. Eles iam esperar um inglês extremamente fluente de um diretor, de uma estagiária? É óbvio que não. Então, também existe esse ponto de entender o seu trabalho, a sua responsabilidade e o que se espera da sua responsabilidade, entendeu? Era óbvio. E, gente, até hoje eu erro e eu não tenho medo nenhum. Porque a primeira coisa que eu penso é assim, será que ele vai querer aprender português pra vir falar comigo? Ele não vai. Eu sei que a maioria fala inglês, a gente tem que se adaptar e faz parte. Mas é muito importante a gente ter essa noção que nós estamos saindo da nossa zona de conforto, tudo bem? E assim, tudo que eu falei aqui é um processo, não é assim, hoje você tá morrendo de medo de falar numa reunião, amanhã você já tá falando inglês fluentemente, sem medo nenhum, não é isso. Eu, por exemplo, tenho um vlog que eu fiz aqui pro YouTube, que eu até falei um pouco de inglês, porque eu não ligo, não é o meu, eu não ganho com isso, eu não vendo curso de inglês, assim, meu curso de inglês eu não faço isso, então assim, tá tudo bem eu errar, é normal, eu não preciso, pra mim é muito pior eu errar um desenvolvimento de um dashboard do que eu errar uma frase em inglês, entendeu? Eu acho que é muito importante também a gente se pôr no nosso devido lugar e entender o que os outros esperam da gente, o que a gente também espera da gente, entendeu? Eu já me sinto uma baita guerreira de poder vir aqui e falar no YouTube em inglês, imagina alguém me corrigir, eu não tô nem aí, entendeu? Enfim, esses são os pontos principais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, só fazendo uma recapitulação, tá? Porque eu acho que eu acabei falando demais, porque é um assunto que eu gosto, porque foi um assunto que eu acabei me desenvolvendo com uma certa agilidade. Então, caderno de preparação com as principais coisas, Google Tradutor aberto, ensaiar na frente do espelho falando sozinha e ninguém, ai, vou me achar louca, ninguém se importa. E entender o que as pessoas esperam de você e aceitar que você está saindo da sua zona de conforto. É óbvio que você vai errar, faz parte. O importante é a gente não parar, tipo assim, eu falei you is. Tudo bem, amor, na próxima você fala you are, não tem problema, tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa referência. Se você não fala inglês, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas tudo bem. Esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas redes sociais. Se você tiver qualquer outra ideia de vídeo sobre inglês, sobre o mundo corporativo, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.